Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. No Salada Net de hoje, a gente vai comentar sobre um dito popular: de médico e louco todo mundo tem um pouco. O CRM pode brigar comigo, mas não com o meu convidado aqui, que não tem nada a ver com o que eu penso. Eu acredito realmente que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E o tema hoje é a psiquiatria, as patologias. Para isso, eu estou aqui com o psiquiatra e psicoterapeuta Gabriel Lopes. Prazer enorme ter você aqui, Gabriel. Prazer é todo meu, Maura. Eu sempre fiquei pensando, né? Sempre me atraiu a psicologia, estudei por 2 vezes sem nunca ter concluído. E acho muito interessante quando as pessoas pensam em passar o resto da vida se dedicando a outras pessoas, principalmente no que diz respeito a comportamento, a cabeça, sentimento, né? Então eu queria saber primeiro o que te levou, como é que você foi levado à psiquiatria? Se foi direto pensando em ser psiquiatra ou primeiro você fez medicina pensando em outra coisa? Bom, meu intuito fazendo medicina era ajudar as pessoas de forma geral, não sabia muito bem como. No meu 6º ano de medicina, a gente passa, lá na Santa Casa, a gente tem um estágio de pronto-socorro. E nesse estágio de pronto-socorro de clínica médica, uma vez eu estava atendendo um paciente que era um senhor de uns 40 e poucos anos, fumante, sedentário, obeso, bem estressado. 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. E chegou com um infarto. Conseguimos atendê-lo rápido, o atendimento foi um sucesso. Ele chegou lá reclamando do quê? Chegou com dor no peito. Me senti muito bem de poder ter contribuído, ajudado junto com toda a equipe e tudo. Passou mais ou menos umas 2 semanas, ele me volta de novo com o mesmo quadro. Isso tende a reincidir? Tende. Depende, né? Depende do que a pessoa escolhe fazer para ela também. Mas eu digo assim, em 15 dias daria para a pessoa fazer alguma coisa diferente que mudasse aquele quadro? Em 15 dias seria difícil, né? Já é um histórico aí de muitos anos de abusos. Em 15 dias ele chegou de novo com dor no peito e aí dessa vez não teve um final bom. E eu comecei a pensar a minha escolha na medicina, como eu queria de fato ajudar as pessoas. Talvez a real ajuda que eu pudesse oferecer fosse em termos de estilos de vida, de escolhas pessoais, Talvez trabalhar na prevenção e não quando a coisa já está... de certa forma seria por né? aí. Porque deve ser frustrante você não ter mais, você como médico, não ter mais o que fazer com aquela pessoa, né? Sim. E aí, a partir desse paciente... E a partir dali que eu comecei a pensar na psiquiatria como uma especialidade para mim. Eu sei que existem inúmeros transtornos, né? Sim. Mas eu queria saber o que você acha e o que, em geral, os psiquiatras, psicólogos, todos os que estudam isso, acham da população em geral. Todo mundo tem alguma patologia? Olha, Maura, eu não diria que todo mundo tem uma patologia. Do ponto de vista geral, os transtornos psiquiátricos nada mais são do que uma exacerbação de sintomas normais em todo mundo. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem momentos de tristeza. Agora, quando esses sintomas específicos de sofrimento psíquico se exacerbam a ponto de limitar a vida da pessoa, causar prejuízos funcionais em relações pessoais, em relações de trabalho, Quando enfim. fica constante também. Quando fica constante por um tempo maior, outras pessoas percebem alguma coisa errada, enfim, tudo daí passa a ser um transtorno psiquiátrico digno de tratamento. Muitas vezes prejudica a pessoa que está sofrendo e prejudica as pessoas que convivem, né? Sim, e muitas vezes acaba prejudicando somente as pessoas que convivem, pelo menos do ponto de vista do paciente tá tudo bem, né? São os casos aí mais difíceis de tratar. Porque se a pessoa não reconhece que ela tem, Sim. Aí fica bem complicado. E você acha que tem muita gente que convive normalmente e que tem patologias graves? Tem bastante gente que sofre de transtornos mentais sem nem saber que isso é alguma coisa tratável. O mais clássico deles talvez seja o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. É uma pessoa extremamente preocupada, com dores musculares constantes, dificuldade para dormir à noite, antecipando sempre as preocupações do dia seguinte. E isso acaba causando muitas vezes irritabilidade, dificuldade no convívio com familiares, com o trabalho, enfim. Isso tende a ser um quadro meio que crônico, de cidade grande, por exemplo. Mas isso é um transtorno psiquiátrico. Não só, por exemplo, com medicação, mas com terapia, por exemplo.
E é uma das grandes causas de várias outras doenças orgânicas, como, por exemplo, infarto, diabetes, colesterol, pressão alta, etc. Tem a linha dos médicos não só que cuidam da mente, mas Sim. que cuidam do corpo, que acredita piamente que toda doença física ela é originada por uma doença psicológica. Sim. Você acredita totalmente nisso? Que é totalmente isso? É difícil dizer totalmente, né? Em medicina nada é 0 ou 100, mas assim, a medicina chinesa ela é muito direcionada porque eles chamam de tratamento da alma, do espírito e tal. Me interessou muito essa correlação. E, de forma geral, a gente percebe isso na prática, Maura. Os sintomas físicos, eles vêm muito acompanhados dos sintomas psíquicos, né? Labirintite é um problema super comum de ter ansiedade junto. Você dizer que não existe labirintite, é verdade isso? Que é eu não sou otorrinolaringologista para falar especificamente, mas as pessoas que vêm com a síndrome de labirintite, que é tontura, né, enfim, geralmente tem algum transtorno de ansiedade junto, um estresse no trabalho, etc. Alguma coisa forte que tenha acontecido recente? Nem precisa ser recente, pode ser uma coisa crônica de muito tempo. Pessoas aí que não tiram férias, trabalham direto o tempo todo, se estressam com bobagens, enfim, e aquilo vai se acumulando e se exterioriza de alguma forma física no final. Então pode ser uma labirintite, pode ser uma insônia grave de tratar, pode ser dores musculares, fibromialgia. Agora, quando a pessoa decide ir ao consultório do psiquiatra, qual é a conduta, né? A primeira conduta? Olha, o atendimento psiquiátrico é um atendimento médico bem parecido com todos os outros. A gente pergunta os dados de identificação e aí a gente tenta entrar na queixa principal, o que trouxe o paciente ao consultório. De acordo com essa queixa inicial, com o problema inicial, a gente vai destrinchando aí as causas do problema, o que está relacionado com isso, por exemplo, na família, no trabalho, há quanto tempo, o grau de sofrimento que tem. Né? Normalmente quem procura o psiquiatra está sentindo a coisa mais forte do que quem procura um psicólogo, digamos assim, porque vai atrás da possibilidade de tomar remédio, não é isso? Uma das frases que eu mais ouço no consultório eu relutei muito em procurar você, eu demorei muito para chegar até aqui. Mas por quê? Por que eles relutam tanto? Por que essa dificuldade de procurar ajuda? É preconceito, Maura, não tem outra palavra. Vai dizer que tá louco? As pessoas têm medo de ir ao psiquiatra, porque dá uma impressão de que eu estou ficando louco, estou perdendo o controle sobre mim, etc. É um tratamento até anterior, né, que a gente pode fazer hoje, por exemplo, para cuidar de uma ansiedade, de uma depressão, uma síndrome de pânico, alguma coisa assim, evitando uma coisa futura muito pior. Né? Um infarto, diabetes, pressão alta, enfim, menor qualidade de vida, menor tempo de vida, e etc. Produtividade no trabalho. Né? Psiquiatria é uma das principais causas de afastamento de trabalho. E isso acontece porque as pessoas demoram muito para procurar ajuda. E aí, como é que é? Faz a anamnese? E aí o tratamento ele pode ser medicamentoso, terapia, exercício físico. O exercício físico é uma coisa que ajuda bastante. Muito. Todo paciente com transtorno psiquiátrico deveria fazer bastante exercício físico, inclusive quem não tem, né, para prevenir. Cientificamente falando, seria, além de gastar bastante energia, né, ficar sim. cansado e a cabeça não trabalhar tanto, o que mais? O que funciona quimicamente, digamos assim, o exercício físico? Por um lado, você está disponibilizando de um espaço em que a pessoa vai desligar de todas as atividades estressantes, de tudo que dá problema e dedicar um tempo para ela. Quimicamente, você produz endorfinas, serotonina, opioides endógenos, são substâncias que a gente produz e que produzem uma sensação de bem-estar. E o que mais acontece, digamos, em São Paulo, que é uma cidade que eu acho que é uma das mais, como é que eu vou dizer, tormentadas, né? Uma cidade que mais te cobra, mais difíceis de viver, então eu acredito que aqui tem uma tendência a ter mais patologia. Um trabalho recente do Hospital das Clínicas mostrou que cerca de 30% das pessoas em São Paulo precisaria de algum atendimento psiquiátrico. A ansiedade e a depressão são os principais lá no trabalho. E apesar de ser comum, apesar da maior parte das pessoas que a gente conhece, enfim, ter esse tipo de comportamento mais ansioso, preocupado, estressado, isso não é, vamos dizer, normal. Hoje em dia existe um maior número de transtornos
maior número de pessoas com transtornos ou foi sempre igual? Isso é difícil dizer porque não tem trabalhos anteriores para ser comparados da mesma E forma. mesmo porque acho que agora as pessoas têm mais coragem de ir, Sim, de procurar, como você falou, né? De sim, procurar ajuda do que anteriormente. sim. O fato é que a gente tem descoberto mais pessoas com transtorno psiquiátrico, só que não dá para saber se de fato piorou ou não. Uhum. Isso a Eu gente não vejo tem até como. que as pessoas estão soltas para falar do tema, porque tem gente que você conversa, você vê a pessoa ali limpando o negócio e sabe, com alguma mania, ela já vai falando, eu tenho toque, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Sim. Então, assim, qual é o transtorno que mais se vê hoje em dia? O que se vê mais hoje em dia é depressão. É muito difícil, é um sofrimento muito intenso que provavelmente para chegar até a consulta a pessoa demorou, já tentou terapia. Não que terapia, eu acho que terapia é fundamental, mas muitas vezes em alguns casos é necessário uma medicação junto. E o risco, né, da depressão que é muito grande, é o risco de suicídio principalmente. E quais são os principais casos de depressão? A maioria dos casos chega dizendo, olha, eu estou me sentindo sem energia, desmotivado, triste, eu não sei porquê. Mas assim, Mas, sem motivo? então, tem alguns estudos que mostram que assim, 60% mais ou menos da influência da depressão é ambiental e 40% genética. É uma tendência, já Uma tem uma tendência. tendência. Mas normalmente tem alguma coisa no ambiente muito estressante, sem férias há muito tempo, conflitos familiares. E aí a gente vai destrinchando e percebendo essas coisas, que o próprio paciente muitas vezes não percebe. E aí é indicado o uso de medicamento. Nem sempre. Muitas vezes a terapia ela consegue sozinha, mas os últimos trabalhos mostram que a associação das duas coisas é a forma mais efetiva de se tratar uma depressão, por exemplo. Agora eu ouvi dizer que existe um trabalho, existe uma pesquisa de junta médica levando um medicamento para a depressão que seja uma coisa no futuro como tomar uma vitamina. Você já ouviu isso? Não, e eu espero que, que isso não seja bem por aí, porque assim, a depressão ele é um transtorno muito bem caracterizado, assim, mas todas as pessoas tomarem, por exemplo, antidepressivo não me parece uma coisa razoável, não. Não, todas não. Por exemplo, tem gente que toma algum complemento alimentar para fazer Sim, ginástica, sim. entendeu? Uhum. Então, eu não sei, eu ouvi isso como num caso da pessoa estar com alguma deficiência. Eu acredito que, assim, se a vida não está boa, o importante assim, mudar o contexto, né? Procurar outras escolhas, escolher outros caminhos. E aí sim a vida passa a ser boa. Agora eu queria falar especificamente de alguns transtornos, por exemplo, o toque, que eu falei, né? O que é o toque? TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, que acomete mais ou menos 1%, 2% da população. Tem duas características, né? A obsessão e a compulsão. A obsessão, o que é? São pensamentos repetitivos e pensamentos que a gente chama de intrusivos, porque parece que entraram, que não pertence. E a compulsão é o que a pessoa faz para aliviar aquela obsessão. Pode ser inclusive um outro pensamento, ou pode ser algum gesto de limpar alguma coisa, de checar alguma coisa, de contagem. Então essa coisa, quando a pessoa fala que tem toque, ela fica limpando, que ela fica vendo 10 vezes se desligou determinada coisa, isso é um resultado de desviar um pensamento ruim, é isso? Mais ou menos por aí. A obsessão seria, por exemplo, de limpeza, seria um pensamento repetitivo de que está sujo. Esse pensamento tende a ir aumentando, né, de intensidade até o ponto em que a pessoa não aguenta mais e aí precisa ir lá limpar. E entra num ciclo. E tem cura? Tem tratamento sim. Os tratamentos são muito eficazes. A terapia é fundamental nesses casos, né, para que a pessoa consiga lidar melhor com aquele ambiente aversivo, com aquela situação que ela não tolera. O tratamento seria ela ir deixando de ser consciente daquilo, deixando de fazer, é isso? É a terapia comportamental, né, que a gente chama de exposição com prevenção de resposta. Gradualmente, ela vai sendo exposta para que a pessoa consiga ir aos poucos tolerando cada vez mais aquele estímulo aversivo. A pessoa começa a perceber que aquilo deixa de fazer sentido mesmo, que ela consegue conviver com aquilo, que não vai acontecer nada de errado depois e vai ficando tudo bem. Agora, outro transtorno que me chamou a atenção foi o transtorno de Asperger. Sim. Isso? Que inclusive ouvi citaram vários gênios, né? Como Michelangelo, Einstein, vários,
que é como um princípio de autismo. O Asperger, ele atualmente Asperger. É. Falei errado, né? Eu, sinceramente, não sei a pronúncia exata, mas, enfim, esse transtorno está dentro do que a gente chama de espectro autista. O que é isso? Quando a gente fala espectro, pode ir de uma coisa muito leve até alguma coisa muito severa. Então, o Asperger pertence ao espectro autista. Atualmente não se usa mais essa denominação depois do DSM-5, mas, enfim, já está consagrado aí pela história. Mas é um transtorno que é caracterizado por uma inteligência normal ou acima da média e indivíduos com dificuldade de relacionamento social. Então são pessoas que têm muita dificuldade em reconhecer expressões faciais, em perceber sinais corporais. Eu ouvi dizer que tem dificuldade de transmitir emoção, né? De que a pessoa tem a impressão de que não foi com a minha cara, não gostou de mim, mas a dificuldade que a pessoa tem de mostrar... Sim. Sei lá, de ser simpática até. Sim, é uma inabilidade inata. Assim, a pessoa ela não nasce com essa habilidade social. Então, a gente nasce com elas. Isso? Não se sabe exatamente a origem do Asperger, mas tem um componente genético, mas tem um componente biológico também, que pode vir, por exemplo, de alguma característica da gravidez, alguma infecção, ou mesmo traumas, enfim, não se sabe exatamente a origem do Asperger. Tem maioria de gênero, porque ouvi dizer, assim, todos que eu ouvi que tinham eram homens, né? Então é mais masculino? O autismo, de forma geral, é principalmente masculino. Não conheço nenhum caso de mulher autista. Você tem em consultório isso? Existem mulheres autistas, crianças ministas. Tinha até na novela, né? Sim, a prevalência é muito maior em meninos do que em meninas mesmo. Agora, outro transtorno bipolar. Como é o bipolar? O bipolar tá na moda, né? Já tá virando... Também é outra coisa que as pessoas falam, fulano é bipolar, né? Já tá virando, assim, senso comum, né? As pessoas estão usando a expressão sem saber direito o que é. O transtorno bipolar, especificamente, ele é um transtorno de humor caracterizado por fases de mania ou euforia e fases de depressão. As fases de mania ou euforia, o que são? Aumento de energia, uma loquacidade, que a gente chama, que é quando a pessoa fala muito, muitas vezes com pensamentos grandiosos, fantasiosos, dormindo muito pouco tempo e acorda no dia seguinte já está bem, 3, 4 horas de sono e não sente necessidade de sono, aumenta assim, a afetividade no contato social até com estranhos. Mas aí você pode encontrar com a pessoa no outro dia e ela está completamente diferente, é isso? Normalmente, essas fases de euforia, por exemplo, do bipolar, duram semanas. Raros casos são assim de um dia para o outro. A maior parte dos pacientes tem mais depressão do que euforia. E o que as pessoas sempre chamaram de neurótico? Fulano é neurótico. Que transtorno seria esse? É difícil delimitar o que seria neurótico hoje, mas na época de Freud era um termo muito usado em psicanálise. Para ele, todos eram os neuróticos, exceto os psicóticos. Né? Qual a diferença entre neurótico e psicótico? A psicose é a perda de contato com a realidade, em função de fantasias, de delírios, de pensamentos mágicos, pensamentos diferentes. A neurose seria todos os outros, né? Todos nós. E seria as dificuldades que cada um tem na vida, os conflitos, enfim. Esse termo, quando ele foi para a psiquiatria, passou a caracterizar alguns transtornos, principalmente na esfera da ansiedade e da depressão. De forma geral, com relacionamentos, com preocupações excessivas, enfim. Mas é um termo muito amplo e acaba hoje não sendo mais usado na psiquiatria especificamente. Agora, esse transtorno, que também eu ouço falar bastante, das pessoas que têm necessidade de muito sexo ou de muitas compras. Sim. Que transtorno é esse? Da onde veio? Esses transtornos, eles estão na esfera do que a gente chama de transtornos da impulsividade. Então, são pacientes que têm muita dificuldade de controlar o impulso, que têm dificuldade com prazer imediato versus longo prazo. E aí entraria o transtorno de jogo, né, que joga, acaba perdendo muito dinheiro, por exemplo, entrando em dificuldades. É jogar cada vez mais, né? Sim, a regra geral é perder bastante dinheiro e acaba gerando muito sofrimento com isso, né, inclusive com a família, enfim. Mas aí entraria jogo patológico, roubo patológico, né, que é a cleptomania. Né, Mas entram todos no mesmo baú, assim, o cleptomaníaco, a ninfomania, a mania por compra, que eu nem sei que nome tem. Na verdade, são transtornos diferentes, mas com uma raiz comum.
com uma origem comum, que é a dificuldade de controlar impulso. Mas isso a pessoa já nasceu com ela ou ela pode acontecer a qualquer momento? Ah, eu não ligo para nada, de repente eu saio que nem louca querendo comprar. Ou então não ligo, a pessoa não liga para sexo, de repente ela vira... Na verdade, isso tende a ser uma coisa de temperamento, mas durante a vida é possível um aprendizado de novas formas de lidar com essas situações, que é o que a terapia faz, né? E com a terapia também é possível, tem trabalhos mostrando isso, alterações biológicas no cérebro, né, nas regiões de controle de impulso, fazendo com que a pessoa consiga ali se controlar melhor. Mas Então a pessoa já tem uma tendência a isso e alguma coisa, algum momento da vida desencadeia alguma coisa. desencadeado, sim. E a cura seria também, da mesma forma, tratamento. Não existe remédio, por exemplo, para uma pessoa uma cleptomaníaca. Até existem medicações que ajudam, mas a terapia nesses casos ela é importante, ela é bastante importante também. Um remédio para isso seria saciar algum alimento da mente, algum alimento de carência, alguma coisa assim? Olha, a maioria das pessoas que age por impulso em alguma área da vida, em alguma, um jogo, cleptomania, etc., faz isso no intuito de obter prazer. São pessoas que muitas vezes não têm prazeres na vida, de forma geral, né? Prazeres que recompensam, que fazem com que a pessoa se sinta acolhida, querida e etc. Então, a terapia também vai muito nesse caminho, né? De promover uma mudança de vida, de estilo de vida, para que a pessoa consiga ter uma vida mais recompensadora, mais feliz de forma geral. Né? Que não sim, de recompensa. Exato, porque se você tem a ausência de prazer na vida, você vai buscar esse prazer em alguma coisa, né? Então pode ser na comida, pode ser no sexo, pode ser no jogo, pode ser na bebida, na droga, mas para algum lugar isso vai. Agora, a esquizofrenia, Sim. o que é? Ouvi dizer também que ela pode começar bem cedo, que não tem idade, não tem sexo, não tem por onde você identificar quem pode ser um esquizofrênico ou não. A esquizofrenia, ela tem tem normalmente uma idade de início mais padrão, assim. Nos homens de 15 a 25 anos, nas mulheres de 20 a 30, mais ou menos, né? E o componente para isso que seria? Genético e ambiental. Ter um esquizofrênico na família aumenta o risco de ter esquizofrenia na linhagem posterior. E o componente ambiental acaba tendo também uma influência com gatilhos de estresse, de momentos ali de dificuldade que podem desencadear o transtorno. Tem cura? Não tem cura ainda, mas tem tratamento e a pessoa consegue ter uma vida ali muito, muito tranquila. De todos os transtornos que você trabalha, quais são os que têm cura e os que não têm cura? É muito difícil falar de cura de forma geral, porque isso implica em não ter novamente o episódio, né? Então, tudo depende muito do quanto antes se tratar. É muito melhor, muito mais fácil de tratar, com menos dose de remédio, por menos tempo, enfim. E aí o risco de ter novamente algum sofrimento intenso ali, psíquico, transtorno, recidiva, é muito menor, isso em todos os transtornos psiquiátricos. Por isso que a gente volta, né, naquele papo de antes, né, que as pessoas chegam ao consultório falando que levaram muito tempo para chegar ali por medo, por vergonha, por preconceito. Às vezes a própria pessoa, né, não tem preconceito e acha que se ela for, ela tá louca, e não é nada disso. Acho que a gente sempre tem alguma coisa dentro de você que te dificulta alguma relação, né, alguma conquista que você quer, alguma coisa no seu dia a dia. E eu acho, particularmente, que não só quando você está sentindo que você tem um transtorno, mas eu acho que é sempre bom bater um papo com um psicólogo, né, fazer uma psicoterapia ou mesmo um psiquiatra para saber se está tudo bem, né? Se está tudo bem, vamos seguir nessa linha. Sim. Se você tem um pontinho ali, já corre para saber, né? Para não ser uma coisa que já andou muito e depois fica mais difícil de curar. O que foi mais gratificante para você nessa tua trajetória e desde lá, quando você decidiu fazer psiquiatria? Olha, o que é mais recompensador, gratificante, é ver um paciente bem. E com medicação, com terapia, depois de algumas semanas, enfim, no máximo ali poucos meses, geralmente o resultado é positivo e é muito legal, é muito gostoso de devolver a vida para a pessoa. Eu sei que tem a ética profissional, é lógico, claro. Mas tem algum caso que, assim, em especial que tenha te marcado, alguma história bonita? Teve uma senhora
durante a residência, que ela vinha bastante deprimida e a cada consulta era muito difícil, porque a gente trocava as medicações, aumentava a dose, fazia um monte e ela não melhorava. Mas ela trabalhava com flores e ela sempre trazia uma florzinha diferente. E aí, um belo dia, conseguimos acertar a medicação. Aí ela trouxe um buquê inteiro de flores. Que lindo. E muito agradecida, aí vieram os netos junto. Enfim, foi uma senhorinha muito querida que me marcou. Que legal, sempre bom, né? Ter a recompensa daquilo que você faz com amor. Sim. Agora, em termos de novidade, tem alguma coisa na área da psiquiatria que pode ser uma luz no fim do túnel, alguma coisa em especial que está em andamento, em pesquisa, qualquer coisa assim? As últimas pesquisas, atualmente, em psiquiatria, têm se direcionado uma vertente que é a neuropsicoimunologia, ou seja, estudos que procuram relacionar a neurologia com a endocrinologia, com a imunologia, na causa de doenças, por exemplo, como câncer, por exemplo, como diabetes, enfim, depressão. E tem pesquisas muito interessantes na área de genética, principalmente genética associada com medicação. Pela genética, você atualmente já está conseguindo ter alguns trabalhos que mostram isso sem precisar fazer um teste empírico. E também trabalhos aí que estão mostrando estudos com marcadores biológicos. Isso em psiquiatria é uma novidade. Então, fazendo exame de sangue, por exemplo, para saber se tem depressão, se tem ansiedade, se tem esquizofrenia, bipolar. Ainda não tem nada de concreto nessa linha, né? Tem exames aí com eletroencefalograma também, mostrando aí padrões biológicos, etc. Mas a gente está caminhando nessa linha de exames aí complementares em psiquiatria. Que ótimo. Olha, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Eu acho maravilhoso, né? Você poder cuidar e deixar um ser humano com a mente de acordo com a vontade, com o que a gente deseja, que é só ser feliz, né? Sim, Todo mundo só esse é o está objetivo buscando principal. ser feliz. E você ajuda as pessoas nessa busca. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer todas essas coisas pra gente. E agora tem um presente para você da Muito Copenhagen, copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Você que está aí com água na boca, corre para o site, olha todas as delícias que tem lá e vai para uma loja, compra para aquelas pessoas que você ama. Né? Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigado, Beijo eu que agradeço você. o convite, estou sempre à disposição. Muito Obrigado. obrigada, vai ser chamado sim. Beijão para você. Obrigado. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.